Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da playlist do CyclePy. Meu nome é Marcos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre randomização em bloco. Então, o que é randomização em bloco? A randomização em bloco é uma técnica de designação aleatória, ou seja, ela se aplica a experimentos. Lembrando que eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu diferencio designação aleatória de amostragem aleatória. A designação aleatória não tem a ver com seleção de participantes. Tem a ver com, uma vez que eu selecionei um participante, como que eu decido em qual condição ele vai ser alocado no experimento. Ele vai ser alocado à condição experimental ou à condição controle? Ele vai ser alocado à condição A, à condição B, à condição C ou à condição D? Então, é isso que ela visa. Ela visa definir como colocar diferentes participantes em diferentes células do meu delineamento. Quais são as características da designação por randomização em bloco? Ela é uma técnica onde cada bloco contém uma ordem aleatória das condições. Então, vamos ver isso aqui. Parei aqui na vírgula. Então, por exemplo, eu tenho o primeiro bloco. Vamos supor que eu tenho um experimento com 4 condições, que eu vou chamar aqui de A, B, C, D e E não, né? E D. A, B, C e D. Eu vou embaralhar essas 4 condições, por exemplo, na ordem C, A, D, B, e à medida em que os participantes chegarem no laboratório, né, eu vou agendando com eles, o primeiro vem para C, o segundo vem para A, o terceiro vem para D, o quarto vem para B. No final do bloco, eu vou ter um número igual de participantes em cada uma das condições. Tá? E aí, existem tantos blocos quanto participantes em cada condição do experimento. Isso é simples de verificar. No bloco 2, eu embaralho novamente, aqui eu tenho D, B, A, C, né? E aí no final eu vou ter 2 participantes em cada condição, 2 no A, 2 no B, 2 no C e 2 no D, né? E com 10 blocos eu vou ter 10 em cada grupo, com K blocos eu vou ter K participantes em cada grupo. Então, pegando meu exemplo assim, vamos supor que eu quisesse 40 participantes. Eu vou ter 10 blocos, cada bloco tem 4 condições, e ao final de 10 blocos eu vou ter 40 participantes, 10 participantes por condição. É o que está escrito aqui, né? Você pode ler com calma, é isso que está escrito aqui. Uma outra maneira de fazer designação, que não é randomização em bloco, é eu ir sorteando, por exemplo, por meio do CyclePy, eu vou sorteando a pessoa para ir para a condição A, B, C e D. Só que se eu tenho, por exemplo, 12 participantes, uma pesquisa bem pequenininha, só com 12 participantes, pode ser que, por azar, em 12 participantes, eu acabe tendo muitos participantes na condição A, poucos na B e talvez nenhum na C e na D. Isso é um grande problema. Por quê? Porque eu quero ter participantes em todas as células do meu delineamento e porque com um N pequeno se torna ainda mais importante que eu tenha um tamanho amostral igual entre as condições, até para tratamentos estatísticos e tudo mais. Com a randomização em bloco, eu garanto que ao final de cada bloco, ou seja, a cada 4 tentativas, nesse exemplo aqui, se eu tiver 5 condições a cada 5 tentativas, 5 participantes, melhor dizendo, independentemente, assim, o número de participantes que eu tenho, o número de condições que eu tenho. Se eu tenho 2 condições, a cada 2 participantes alocados no experimento, eu reequilibro o número de participantes por condição. Num experimento com 4 condições, a cada 4 participantes eu reequilibro isso. Tá? Isso é garantido aqui. Agora a questão é como implementar isso no CyclePy. O objetivo desse vídeo, então, é mostrar uma maneira de fazer isso, que é a solução que eu encontrei. Basicamente, um colega meu que conduz experimentos utilizando o CyclePy, estava com um problema parecido, a gente montou o programa do experimento dele, ficou bem legal, só que tudo era feito por aleatorização mesmo, então o CyclePy sorteava. Pelo CyclePy estar sorteando, corríamos o risco dele ter condições experimentais com tamanhos distintos, porque era sorteio, puramente sorteio, né? Então a gente decidiu, né, eu propus para ele a gente fazer uma randomização em bloco. Eu resolvi esse problema no experimento dele, só que era uma solução que funcionava só para o experimento dele. Depois disso eu quebrei um pouquinho a cabeça e tentei pensar numa maneira de generalizar aquela solução que valesse para qualquer experimento, não só para o dele, mas para outros experimentos que a gente pensasse no futuro. Então eu vou mostrar como que eu fiz isso agora. Antes de mostrar a solução, eu estou aqui no CyclePy e quero mostrar brevemente como que a gente vai modelar esse problema aqui. Tem um experimento aqui com fluxo, muito simples. O experimento é irrelevante, né? Aqui não é o experimento desse colega, eu só adaptei algumas coisas para ter uma lógica parecida com o dele. Então, eu tenho uma tela de boas-vindas, uma tela de agradecimento ao final, e eu vou ter 3 variáveis independentes aqui. A primeira variável independente é se o participante vai ser exposto a palavras ou a imagens,
né? Então, ou ele vai ver as palavras ali, galinha, cachorro não, galinha, gato, pássaro, enfim, jacaré, ou ele vai ver as imagens dessas que representam essas palavras, que ambas imagens e palavras representam os mesmos objetos no mundo real. O participante vai passar por uma condição ou pela outra. Então, claramente, a gente já consegue pensar aqui o seguinte, bom, para eu definir se ele vai passar por essa condição ou por essa, muito provavelmente eu vou ter que fazer alguma manipulação que zere um dos loops, o loop pelo qual ele não vai passar, e que tenha um número real aqui, um número inteiro, melhor dizendo, maior que 0, que determine qual é a condição na qual ele vai passar. Então, por exemplo, se ele foi alocado a condição palavras, aqui é 1, e aqui em pictures, né, é 0, ou ao contrário, tá? Note que eu tive que criar duas condições, porque aqui esse componente, essa rotina tem um componente de texto e essa rotina tem um componente de imagem. Então não dava para deixar tudo na mesma condição, na mesma rotina. Até dava, mas eu preferi não fazer isso assim porque ia ficar meio complicado, então eu deixei separado. A segunda variável independente é que eu tenho uma tarefa aqui, uma tarefa qualquer, que ou ela vai acontecer antes das palavras ou imagens, ou ela vai acontecer depois. Então é a posição dela no fluxo que muda. Para representar isso aqui no CirclePy, eu coloquei ela tanto antes quanto depois. Como que eu vou controlar quando isso vai acontecer? Bom, de alguma forma, eu vou ter que ter alguma variável aqui, que ou aqui ela seja 1 e aqui ela é 0, quando for antes, ou que aqui seja 0 e aqui seja 1, se for depois. Então, é basicamente assim que eu vou fazer o meu controle, tá? Aqui no CirclePy. E a terceira variável independente é que aqui nos agradecimentos vai aparecer para o participante voltar depois de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias ou 5 dias, para uma segunda sessão hipotética. Eu quero que isso seja feito por sorteio também, né? Se ele vai voltar entre 1 a 5 dias. Então, eu tenho uma variável independente aqui com 2 níveis, eu tenho uma outra variável independente que é ou aqui com 2 níveis, 2 vezes 2 dá 4, e outra variável independente aqui com 5 níveis, 4 vezes 5 dá 20. Então, eu tenho 20 combinações diferentes que pode acontecer. Por exemplo, eu posso ter palavras antes 1 dia, palavras antes 2 dias, e assim sucessivamente até chegar no imagens depois 5 dias, né? Todas as combinações possíveis. Então, o meu bloco aqui ele já vai ser definido por esse tamanho, né? Pelo número de condições que é 20. Tá? Que mais que eu tenho aqui? Basta eu falar aqui que eu tenho aqui um arquivo chamado conditions, que é o Steam, que ele está pegando tanto no imagens quanto nos palavras. Com a diferença, deixa eu abrir aqui o Steam para vocês verem, basicamente ele tem o nome dos objetos que vai aparecer, galinha, jacaré, tatu, pássaro e gato. No caso das palavras vai aparecer as palavras mesmo, e no caso das imagens, ele vai acrescentar aqui, ó, ele vai pegar o label, que é o nome lá da coluna, mais um ponto PNG, e isso vai fazer com que ele leia essas imagens aqui bonitinhas, da galinha, do gato, do jacaré, do tatu e do pássaro. Ok? Sem grandes problemas até aqui. Agora eu vou para o Python, tá? Não é para o CirclePy, é para o Python mesmo. Aqui eu tenho um código. Esse código foi o código que eu tentei generalizar. Ele se aplica a diferentes números de variáveis independentes, tá? Ele só tem uma limitação por enquanto, que é a variável independente tem que ter no máximo 10 níveis, tá? Cada variável independente. Eu posso ter duas variáveis independentes com 10 níveis, né? Embora, na prática, eu nunca tenha visto alguém fazer um delineamento 10 por 10, mas dá para fazer. Note, portanto, que o meu número de condições pode exceder 10, mas uma variável independente, por exemplo, aquela de dias lá, 1, 2, 3, 4, 5, não pode ter mais de 10 níveis. E a limitação que a gente tem aí por enquanto, né, dá para melhorar isso depois, por enquanto eu não tentei fazer isso, mas é porque eu vou representar cada condição, cada variável independente como um número. Na verdade, como um número não, como um algarismo, né? E como a gente está trabalhando no sistema decimal, eu só tenho 10 algarismos, né? Entre 0 e 9, então eu não consigo representar uma 11ª condição, não dessa maneira que eu resolvi representar o problema. Mas para todos os propósitos mais básicos, isso não vai ser um grande problema, ok? Então aqui está o código, eu não vou explicar os detalhes dele, o que eu vou explicar é o seguinte. Aqui eu tenho uma variável independente que, por enquanto, nesse primeiro exemplo, eu chamei ela de VI1 e ela tem 2 níveis, 0 e 1. A VI2 tem 3 níveis, eu chamei de 0, 1 e 2. E a VI3 tem 6 níveis, eu chamei de 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou ter 3 blocos aqui. Então, se eu multiplicar 2 por 3 dá 6, por 1, 2, 3, 4, 5, 6 dá 6 também, dá 36 condições,
Ou seja, eu posso combinar VI1, VI2, VI3 de 36 maneiras diferentes. E com 3 blocos isso vai dar 6, 12, 8, vai dar 108. Vou ter 108 tentativas, ou 108 participantes, tá? Vou rodar esse código, só para vocês verem o que acontece. Basicamente ele vai criar um arquivo aqui que ele está chamando de example conditions. E o nome do arquivo foi passado aqui no meu exemplo, tá? Esse código aqui que ele está rodando. Daqui para cima ele só está definindo as coisas, definindo função, tá? Basicamente ele cria aqui para mim um example conditions. E qual é a ideia aqui? Basicamente ele gerou códigos únicos para mim, para cada participante, né? Eu não tenho os participantes ainda, mas vamos supor que eu vou começar a coletar dados hoje. Eu marquei ali com o João, tá? E aí eu vou pôr aqui João, o nome dele. Posso colocar aqui, por exemplo, name, e eu vou pôr aqui João, por exemplo, tá? E aí, para o participante João, é esse código que eu vou utilizar aqui. ID, blá, 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 blá. Próximo participante veio, sei lá, a Maria. A Maria, ela vai ser colocada nessa situação aqui, tá? Se eu olhar aqui o número de linhas que eu tenho, ele vai dar exatamente 109, que é 108 mais 1, ou seja, aquele número que eu multipliquei aqui, tá? 2 vezes 3, 6 vezes 6, 36 vezes 3 dá 108, e mais a primeira linha que é cabeçalho, ou seja, a cada 36 linhas, eu não vou demonstrar isso aqui para vocês, porque vai ficar meio complicado, mas a cada 36 linhas eu tive todas as combinações possíveis numa ordem embaralhada e a partir daqui ele começa a repetir. Uma maneira melhor de mostrar isso, eu vou executar aqui novamente. Deixa eu colocar aqui só como 0 e 1, que daí fica mais fácil, né? Se eu colocar aqui só 0 e 1, na verdade agora que eu vou ter um delineamento 2 por 2 por 2. 3 variáveis independentes com 2 níveis cada. 2 por 2 por 2, vou ter 8 possibilidades, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E como eu vou ter 3 blocos, seria um experimento com 24 participantes, tá? Então eu vou rodar aqui de novo. Ele vai gerar o mesmo arquivo, ele sobrescreveu, porque eu não mudei o nome. Ele tem 24 linhas, né? Eu falei 28, 24 antes, agora eu já não me lembro o que eu falei, mas o correto era 24 mesmo, né? 8, 16, 24. Se eu falei 28, que eu estou na dúvida agora, peço desculpas, foi um lapso aí. Então aqui eu tenho os meus IDs já gerados, e aqui eu vou mostrar só o que eu estou chamando de bloco. Então aqui seria um bloco, esse seria o primeiro bloco, aqui seria o segundo bloco, mais 8 participantes, e aqui seria o terceiro bloco, mais 8 participantes. E o que eu quero mostrar para vocês aqui brevemente, só para vocês entenderem mesmo essa questão, é aquela aqui, no primeiro bloco, 000, tá aqui, 001, tá aqui. Deixa eu ir marcando aqui, 000 é esse participante. Deixa eu pensar numa cor aqui. 001 é esse participante. Agora, 011, né? Estou indo na sequência. 010, né? Seguindo a sequência. Agora, 011 tá aqui. Agora acabou todas as possibilidades com 0 no começo. Então, agora vamos 100, tá aqui. 101 tá aqui. Tô em ordem crescente, tá, gente? 110 tá aqui. E 111 tá aqui. Fechou o bloco. Agora começa a repetir aqui novamente. Se vocês conferirem aqui, eu não vou fazer isso agora. Se quiser, pode pausar o vídeo. E pode pausar o vídeo aqui também. Mas o que vocês vão checar é que, na verdade, todas as condições estão se repetindo no segundo bloco, e aí eu vou garantir aquilo que, nesse caso, como eu tenho 8 condições dadas pelo cruzamento da VI1, VI2, VI3, delineamento 2 por 2 por 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, a cada 8 participantes eu completo um bloco, aumenta uma unidade de participantes em cada um dos grupos, tá? Das condições, melhor dizendo. Ok? Então é isso que o programa faz. Qual que é a ideia aqui? A ideia não é que o CyclePy controle isso daqui. A ideia é que eu crie esse documento, esse arquivo. Então vamos supor que eu estou conduzindo o meu experimento mesmo. Eu crio esse documento e eu vou deixar ele salvo em outro lugar, guardadinho. E aí cada participante que chega, o primeiro participante eu uso esse código, o segundo participante eu uso esse, o terceiro participante eu uso esse. Beleza, até aqui tudo bem. Aí a pergunta é, como que eu faço agora para o CyclePy saber que esse código aqui está associado a essa combinação de condições, né? A VI1 valendo 0, a VI2 valendo 1, a VI3 valendo 1. O segredo está aqui, ó. Eu vou tentar mostrar, não sei se eu vou conseguir pôr em cor diferente. Está aqui, ó. Vou fazer diferente, vou pôr tudo na cor preta e vou mostrar aqui só vermelho. Ó. O ponto é o seguinte,
Opa, fiz errado, gente, peraí. Na verdade, começa depois do ID, tá? Ó, tá vendo que o primeiro valor aqui é 0 e aqui também é 0? O segundo valor aqui é 1 e aqui também é 1. O terceiro valor é 1 e o terceiro valor aqui é 1. Como que isso funciona? O primeiro valor aqui, ele representa, basicamente, não o valor 0 aqui, ele representa a primeira posição aqui, tá? Aqui o segundo valor, deixa eu voltar lá, é 1, representa o segundo valor, porque ele está pegando o índice, tá? Isso já vai ficar mais claro quando eu mudar para essa outra lista aqui. Deixa eu mudar logo, porque senão vai ficar um pouco confuso, porque tem 0 e 1 de duas formas diferentes. Então, deixa eu marcar isso daqui como comentário, e agora eu vou usar a minha tarefa, que é essa daqui, ó. Só que eu vou pôr no plural, eu acho. Acho que talvez no plural fique melhor. Deixa eu... Beleza. Então eu tenho aqui... esse daqui é que a gente vai modelar lá no CirclePy. Então eu vou pôr aqui tarefas, ordens e intervalos. Então, como eu disse lá, eu tenho duas tarefas, palavras ou imagens, as ordens pré ou pós. Pré ou pós, só lembrando, é essa tarefa aqui no pré ou no pós. E eu tenho aqui os intervalos, que vai ser 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. O que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou mudar aqui, né, para pegar essas minhas listas. Então, tarefas, ordens e intervalos, tá? O número de blocos aqui eu vou pôr... vamos ver quantas condições que eu tenho aqui mesmo. Eu falei 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 4 tem 20. Eu vou pôr que eu quero 4 blocos, né? No caso, 5 blocos, como se eu quisesse 100 participantes, né? 20 vezes 5 daria 100 participantes. Eu vou gerar aqui, tá? Eu vou gerar com outro nome agora, eu vou chamar isso aqui de experiment, né? O nosso experiment test, né? Para dizer que é um teste que a gente está fazendo agora, por enquanto. Vou rodar, rodou, ele gerou um outro arquivo aqui para mim. Vou abrir, ó, tá aqui o meu arquivo. E agora vai ficar mais claro aquilo que eu falei antes. Ó, note que agora ele não salvou 0, 1 e 0 e 1, porque o nome das minhas condições é o que ele salva. É que antes o nome das minhas condições era 0 e 1 naquele momento. Mas agora isso não é mais conveniente para a gente, o mais conveniente é o nome da condição mesmo. E o ponto importante aqui é o seguinte, ó, aconteceu de palavras virem 3 vezes consecutivas aqui, né? Só registrando aqui, eu tenho 101 linhas, que realmente é o número de condições, que são 20, né? Multiplicado por 5 blocos, né? Então, qual que é o ponto aqui? Ó, palavras, qual que é a posição de palavras aqui na minha listinha aqui? Palavras, ela vem antes, né? Então, se eu pegar naquela contagem de listas, primeira posição é 0, segunda posição é 1. Primeira posição é 0, segunda é 1. Primeira é 0, segunda é 1, terceira é 2, quarta é 3, quinta é 4. Lembrando, contagem em Python começa de 0. Deixa eu ver se eu consigo deixar um pouco menor aqui. Sempre apanho de fazer isso daqui. Acho que dá para enxergar, né, gente? Tomara. Se não der para enxergar... Bom, aí deu ruim, né? Porque não tem como vocês me avisar. Bom, seguinte. Deixa eu pôr também aqui um... Congelar a linha de cima. Beleza. Então aqui, primeiro participante. Palavras. Está na posição 0 aqui da lista tarefas. Ele é representado aqui no ID por esse 0 aqui, tá? Então, esse primeiro número que aparece no ID representa a minha primeira VI passada aqui para o block randomization. Pré é o 1 aqui também, ó, no ordens. É a primeira posição, só que a primeira posição, como começa a contar de 0, é o 0, é a 0º elemento. Então, por isso ele é 0 aqui também, ok? Aí o próximo caso é intervalos, né? 3 dias. Então, 0, 1, 2. Ele está representado aqui pelo número 2. E o restante do número é um número aleatório mesmo, tá? Então, qual que é a moral da história aqui? Eu vou mostrar um segundo exemplo só para a gente ver aqui. Vou pegar esse daqui, ó. Imagens pós um dia. Imagens está na posição 1. É representado aqui pelo número 1. Ok? Pós... ele está na posição 1 também. Também representado pelo número 1 aqui. E um dia está na posição 0 de intervalos, representado pelo número 0. Então, os primeiros 3 números vão aqui, nesse nosso exemplo, que são 3 VIs, vão representar as 3 variáveis. Se eu tivesse 2 variáveis independentes, seriam os 2 primeiros números que representariam o primeiro, a primeira VI, o segundo, a segunda VI. Ok? Tá? Então, é assim que está sendo feito aqui. Tá certo?
E aqui ele está salvando como VI1, VI2, VI3, eu poderia mudar isso também, seria possível, né? Eu não coloquei isso no código ainda, é uma coisa a se melhorar, acabei de perceber agora que eu poderia ter mudado para os nomes das VIs, talvez ser o nome das listas, algo do tipo, ficaria mais legal ainda. Mas ok, eu não fiz isso por enquanto. Então a ideia é basicamente agora criar um sistema em que o CyclePy pega esse código, quando eu passar esse código e jogar lá para o CyclePy, e ele faça a leitura aqui. Então vamos lá para o CyclePy para a gente ver como que a gente pode fazer isso. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui em Code, tá? Em Code não, eu vou vir aqui nas configurações do experimento, ó, ele gera um ID aqui aleatório por enquanto. Eu vou tirar para ele não gerar aleatório e eu vou jogar esse daqui depois. O valor que eu pegar na minha lista e vou jogar ali, tá? Então o que eu quero fazer aqui no meu código? Eu vou trabalhar um pouquinho esse código aqui. Eu vou começar a trabalhar ele daqui, ó. Então o que eu quero que aconteça aqui? Primeira coisa, eu vou vir aqui no Python e vou copiar essas informações aqui. Não vou usá-las, tá? Na prática, mas só para não ter que ficar mudando de janela, eu vou deixar elas aqui por enquanto, tá? Só não me esquecer de tirá-las. Então, o que eu preciso fazer? Na verdade, eu vou usar por enquanto sim. Eu vou criar essas listas aqui, então assim, são as condições do meu experimento. Embora a função aqui, block randomization, seja genérica o suficiente, para o experimento no CyclePy eu preciso adaptar a minha realidade ao meu experimento concreto. Então aqui são as variáveis independentes do experimento. Tá. Então essas são as variáveis independentes. O que eu vou fazer agora aqui? Eu preciso fazer o seguinte, eu quero criar uma tarefa. Note uma coisa importante, aqui tarefa está no plural, ordem está no plural e intervalo está no plural. Então eu vou pôr aqui, ó, plural é igual a VIs. E aqui eu vou pôr o seguinte, designação do participante. Singular é igual a nível da VI ao qual o participante foi designado, tá? Lembrando que VI é tudo e nível da VI é uma coisa só, tá? O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, tá? Tarefa, ele vai pegar de expinfo, tá? Aliás, ele vai pegar de tarefas, então ele vai pegar um valor dessa lista aqui, tá? E ele vai pegar uma posição específica. Qual posição vai ser? Ele vai pegar de expinfo, tá? E eu vou ter uma variável em expinfo que vai ser o id, que é o que a gente vai jogar lá. Só que o id, se eu passar tarefas.id, ele vai voltar a retornar o quê? Ali como a chave, isso daqui, por exemplo. Né? Não é o que eu quero que ele retorne, tá? Então, nesse momento aqui, do jeito que eu fiz, ele está pegando aqui o índice, que seria esse índice aqui. Vai dar pau. Por quê? Porque isso é texto. Eu quero que ele pegue na posição 0, 1, 2, na segunda posição. Então, aqui dentro eu vou pôr posição 2, tá? Só que ele ainda vai dar pau. Por quê? Porque isso é uma string. Então, eu vou converter isso para um inteiro. Eu vou pôr assim, ó, int disso daqui, tá? Como que a gente pode checar se isso está funcionando ou não? Antes da gente rodar no CyclePy, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma variável chamada expinfo. Ela vai receber um dict, um dicionário. Então, expinfo existe, tá? Agora, expinfo, eu vou criar um id, só para a gente ver o que a gente está fazendo ali, tá? Eu vou criar um id e o id dele vai ser esse id aqui, tá? Vamos ver se a gente está na mesma página. Vou criar um id aqui, só para fim de teste. Estou aqui no Python, criei um id e ele vai ser um texto, tá? Tem que ser um texto aqui, senão ele vai dar pau. Criei o texto. Agora vamos ver o que tem em expinfo id. Ele vai retornar para mim, se tudo der certo, o ID que eu acabei de criar. Ok. Agora, eu vou criar aqui, deixa eu abrir aqui, estou no CyclePy agora, vou criar aqui tarefas, tá? Então, tarefas existe. Tá lá. Beleza. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Agora, o que eu quero fazer é isso daqui, ó. Vamos ver se vai funcionar. Ó. Deixa eu pôr aqui. Vamos ver o que tem dentro de tarefa. Tem palavras. Por quê? O que ele está fazendo aqui? Que é exatamente o que ele vai fazer lá no CyclePy. A mesma coisa, com a diferença que eu estou demonstrando aqui. Ó, ele vai pegar da lista, a variável tarefa, eu vou fazer uma atribuição para ela. E ela vai pegar alguma coisa dentro da lista tarefas. O que é dentro dessa lista tarefas? Vai pegar
alguma coisa que tem essa chave aqui, que é um valor inteiro, vamos quebrar isso aqui, ó. Se eu pegar esse inteiro aqui, que está faltando fechar o parênteses aqui, ele tem o valor 0. Por quê? Porque ele está pegando expinfd na posição 2, então na posição 0, 1, 2, e está convertendo isso para número. Eu estou convertendo para número porque eu tenho certeza que isso vai dar um número. Se eu tentar converter para número, por exemplo, alguma coisa que não é número, por exemplo, a posição 0, que é a letra I, ele vai dar pau. Ó. Se eu tentar fazer essa conversão aqui, ele vai dar ruim. Por quê? Porque na posição 0 não tem número. Mas eu estou fazendo de um jeito que eu sei que na posição 2 vai ter um número, vai ter um número e vai ser 0 ou 1. Como que eu sei disso? Porque é só olhar aqui, ó. Todos aqui vai estar 0 ou 1 depois do D. 0 ou 1. Por quê? Porque a V em 1 só tem dois níveis, palavras ou imagens. Note que ó, ele é 0 quando é palavras e quando é imagens ele é 1. Quando é palavras, 0 de novo. Quando é imagem, é 1. É basicamente isso que ele faz. Então, estou aqui no CyclePy, voltando para cá. Beleza. Aqui eu já defini a tarefa. Agora eu vou copiar isso aqui, vou fazer isso mais 2 vezes. Tá? E agora, só que agora eu vou mudar o nome. Aqui eu vou chamar de ordem. Ou seja, ele vai pegar do orders. Se o primeiro número aqui está na posição 2 e ele controla as tarefas, o segundo número está na posição aqui 3, né? 0, 1, 2, 3. Então aqui eu vou mudar para 3 e ele vai controlar a ordem. E o outro aqui, que é o intervalos, eu vou pôr intervalo, ok? E que eu vou mudar para 4, tá? E aí eu fecho, né? Fechei aqui. Então aqui eu fiz a interação de tarefa, ordem e intervalo com a minha planilha, tá? Primeiro ponto, com base na criação dessas listas aqui e com base no mapeamento que eu vou fazer aqui. Se eu fiz tudo certo, e eu acho que eu fiz por enquanto, tá tudo certo. Beleza. Agora vamos trabalhar as 3 variáveis independentes, começando por tarefa. Então, gente, vamos dar sequência aqui. Eu vou pegar o primeiro ID aqui só para a gente pegar de novo como exemplo, tá? Então, eu estou com o ID ali. Então, eu sei que o primeiro ID aqui, ele jogou esses valores aqui. Tarefa, ordem, intervalo, vai valer agora isso aqui. Palavras, tarefa é palavras. Ordem é pré, com esse ID. Intervalo é 3 dias, ok? Então, agora eu vou manipular realmente as minhas variáveis independentes. Então, eu vou fazer o seguinte. If tarefa é igual a palavras, ou seja, se tarefa caiu em palavras, e eu vou usar o loop aqui, ó. O loop aqui do Word, eu chamei de Word Trials, aqui eu chamei de Picture Trials por Pictures. Eu vou utilizar agora, vai ter uma mistura aqui de inglês e em português, mas vocês não me levem a mal. Então eu vou chamar aqui de Word Trials Loop é igual a 1 e o Picture Trials Loop é igual a 0. Ok? Caso contrário, só existe uma outra possibilidade aqui. Como só existe uma outra possibilidade, eu posso usar o else. Caso contrário, eu quero fazer o oposto. Então, eu vou pôr Word Trials Loop é 0 e Picture Trials Loop é igual a 1. Ou seja, se a tarefa sorteada for de palavras, faça esse loop aqui ser 1 e faça esse loop ser 0. E eu vou dar um OK e já vou atualizar aqui antes que eu esqueça. Então, aqui eu vou atualizar para o número de repetições ser controlado por essa variável, Word Trials Picture, Word Trials Loop. E aqui no Picture Trials, a mesma coisa, mas eu vou substituir aqui o Word por Pictures, né? Picture ou Pictures, Picture no singular, que foi como eu usei lá no código, né? Foi singular, ok? Então, beleza, a primeira variável independente eu já controlei, ok? Não vai ser muito difícil generalizar isso para a segunda variável independente, tá? Que é a ordem. Na ordem eu vou ter pré ou pós. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer aqui if ordem é igual a pré, com 2 iguais, tá? Lembrando, porque é igual mesmo. Se ordem for igual a pré, eu vou pôr aqui, de pensar, como que chama aqui o loop? Task pre-trial. Então, eu vou chamar de task pre-trial loop é igual a 1 e o task post-trial loop é igual a 0. Deixa eu checar se é esse mesmo nome. É task post-trial loop. Caso contrário, porque só tenho 2 possibilidades, else, e aqui eu vou chamar de mesma coisa, posso até copiar aqui, a única coisa que eu vou inverter a ordem dos números, né? Aqui vai ser 0 e aqui vai ser 1, ok?
ok? Beleza, falta a última variável independente, que é nos agradecimentos. Então vamos ver como que os agradecimentos estão sendo controlados aqui. Então aqui, ó, nos agradecimentos, eu tenho uma mensagem chamada de thanks_txt. E aqui no meu texto, ele pega e usa essa variável thanks_txt. O que eu vou fazer aqui? Aqui é mais simples, tá? Aqui eu já tenho em intervalos, ele já jogou aqui para intervalo 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Então eu vou pegar essa variável aqui e vou colocar aqui, ó. Esta atividade acabou. First name. First name pega aqui em cima do nome do participante lá do XPinfo que ele passa. Retorna ao laboratório daqui a... E vou colocar aqui intervalo. E vai dizer 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Vou dar OK. Salvar. E vou rodar o programa. E acho que vai funcionar. Em nome de Jesus. Vamos lá. Vou rodar. Então, gente, estou aqui. Vou pegar daquela minha planilha de código. Vou pegar esse código aqui. O fato de estar vermelho aqui não tem nenhum efeito, tá? Mas eu vou pegar esse daqui para a gente saber que eu peguei o primeiro que está em vermelho. Vou colar aqui no lugar do ID. Vou pôr o meu nome aqui. Por Marcos Lima. Né? E os outros campos eu não vou pôr. Se eu tiver programado corretamente e tem uma pequena chance de eu ter errado, né? O participante deveria ver palavras, deveria fazer aquela tarefa que eu chamei de pré antes de ver as palavras. Então ele tem que fazer a primeira tarefa, que vai ser só uma tela dizendo que é essa tarefa, tá? Ele deveria ver as palavras e depois ele deveria ser recomendado a retornar depois de 3 dias. Vamos ver se funciona. Vou dar um OK. E deu erro. Deu erro. O que eu fiz de errado? Deu erro. Vamos ver lá. Tá falando que o índice aqui que foi utilizado tá fora do range ali. Deixa eu pensar aqui. O que eu fiz? Óbvio. Óbvio que tá errado, gente. O que tá errado aqui, gente? O que tá errado aqui é que eu coloquei tarefas aqui, tarefas aqui, tarefas aqui. Não é isso, né, burro? Aqui é ordens. Ó, aqui é ordens e aqui é intervalos, né? Talvez se você percebeu isso enquanto eu estava fazendo, você ficou super confuso, então eu peço desculpas. Porque na verdade é que eu tenho que pegar um valor de tarefas. É que eu fui dando Ctrl+C, Ctrl+V e depois só atualizei aqui o 2 para o 3 e o 3 para o 4. Esqueci de atualizar aqui também, ó. Aqui eu também tinha que atualizar, né? Porque aqui ele tem que pegar uma dessas ordens, que é aqui diz qual o valor que vai ser pego com base no código. E aqui a mesma coisa, né, de intervalos. Ele não deu pau aqui, ele deu aqui, por quê? Porque aqui eu tenho a mesma quantidade, né? Quando ele estava pegando de tarefas, como ele tinha que pegar o terceiro elemento, e ele foi pegar de tarefas, a tarefa só tinha 2. Ele queria pegar 3 dias, né? Mas aqui não tinha em tarefas. Então agora que eu coloquei intervalos aqui em ordens aqui, provavelmente vai funcionar. Mas foi um pequeno lapso que eu tive aqui. Vamos de novo, copiar mais uma vez aqui o código, tá? Enquanto isso. Tirar um pouquinho o zoom. Então vamos lá, gente. Ó, ID, coloquei esse ID aqui o primeiro de novo, tá? Por aqui agora Marcos Lima. Os outros campos deixo em branco, dou OK. E deu erro de novo. O que eu fiz de errado agora? Name. Bom, o importante é tá dando erro, né? Quando ele dá erro assim, a gente consegue achar. É porque eu esqueci isso aqui, gente. Burro. Burro. Tá? É porque eu copiei o código aqui pra gente ver. Eu coloquei o código ali e não posso deixar ele ali, né? Porque, tipo, o CirclePy fica assim, tá doido, cara? O que é isso? Né? Então, coisa simples também, né? É uma variável, né? Ele tá falando que variável é essa, não definiu ela em nenhum lugar. É porque eu copiei e colei lá só pra eu observar e depois esqueci de apagar e deu esse problema, tá? Mas é bom que a gente erra ao vivo aqui, porque daí vocês percebem que é assim mesmo, né? Quando a gente tá programando, surgem esses erros. O pior é quando o erro não é dado, gente. Porque quando o erro não é dado, você fica assim, cara, onde que eu errei? Né? Aí a gente não sabe e começa a ficar louco. Então, de novo, tentativa 3, né? Vamos lá, take 3, luz, câmera, ação. Por enquanto, funcionou. Mas eu já tô achando que eu esqueci outra coisa aqui, gente. Deixa eu conferir. Esqueci. Deixa eu... Não, eu mesmo vou abortar. Pera aí. A gente se empolga muito e esquece das coisas. Eu já percebi que eu esqueci na hora que eu dei OK. Eu esqueci do seguinte, gente. Eu criei aqui o order pré e eu não atualizei lá o loop, né? O nome. Esqueci disso. Aqui, ó. Então, só explicando melhor.
que eu saquei, que eu esqueci agora. Eu criei aqui a variável, né, ordem pré ou pós, mas eu esqueci de atualizar o nome dos loops aqui, ó. Então ele vai acontecer os dois loops agora, porque ele não está pegando a variável aqui, ó, task by trial loop, e aqui o task post trial loop, ok? De novo, então, agora, em nome de Jesus, vai dar certo, eu acho. Amém. Então vamos lá. De novo, take 4 agora já, né? Tomada 4. Por enquanto tudo certo. Olá, Marcos. Agradecemos sua disponibilidade em colaborar com a nossa pesquisa. Clique em avançar para iniciar. Avançar. Aqui, ó. Qualquer tarefa do seu interesse aqui. O que é isso? Isso aqui é o nosso pré. Tá? Que eu coloquei aqui. Eu coloquei só esse texto genérico, mas seria a tarefa pré. Tá? Então a tarefa pré aconteceu no pré. Ela não pode acontecer no pós. Ou seja, essa tela não pode aparecer mais. Dá barra de espaço. E quando eu der barra de espaço, ele vai começar a tarefa mesmo, que seriam as palavras. Né? Não pode aparecer imagem. Ó, jacaré, tatu, gato, pássaro, galinha. Ok, essa atividade acabou, Marcos. Retorna ao laboratório daqui a 3 dias. Olha ali no cantinho, 3 dias. Funcionou. Beleza. Deixa eu pegar um outro exemplo agora. Eu quero pegar o exemplo que tem imagens pós e 5 dias. Cadê? Imagens... eu tô roubando aqui, tá? Mentira, eu não vou roubar, não. Se eu roubar, vocês vão ficar na dúvida. Então, faz de conta que eu fiz isso aqui. Então, eu coloquei aqui name. Então, eu tive aqui agora o Marcos Lima, tá? Agora eu vou pegar o próximo código da sequência, né? Não vou trapacear, não. Depois eu trapaceio. Cadê? De novo. Vou rodar mais uma vez. E agora, nessa nova execução, vai aparecer palavras de novo, tá? Agora vai aparecer aquela tela lá de qualquer tarefa do seu interesse, vai ter que aparecer no pós e vai ter que aparecer que a VI, o intervalo de retenção é 5 dias, né? O intervalo ali entre sessões. Ele tem que voltar dali a 5 dias, tá? Então a ideia da randomização em bloco é que agora eu coloco uma outra, uma próxima pessoa e vou alocando na sequência. Então eu venho aqui eu vou chamar de José da Silva, tá? E vamos ver se acontece isso, né? Palavras pós 5 dias. Vamos lá. José, ok. Avançar. As palavras. Galinha, gato, jacaré, tatu e pássaro. Ok. Olha a tarefa, ela apareceu depois agora, ou seja, no pós, tal como a gente previu. E agora a próxima tela tem que aparecer 5 dias, ok? 5 dias, certinho, ok. Então aqui eu colocaria agora o próximo participante, José da Silva. Coletaria com o próximo participante, chamaria ele de, sei lá, E aqui assim eu vou roubar, tá? Eu vou pegar agora essa pessoa aqui. Mas eu não quero pegar essa pessoa porque simplesmente já teve 3 dias. Eu quero pegar um outro valor. Eu quero pegar um dia agora. Então, vamos por aqui, um dia ainda não apareceu. Então, faz de conta que eu já fiz esses 3 participantes, tá? Coletei na sequência. Os participantes foram sendo colocados na sequência dos meus números. E aqui eu vou pôr agora o próximo participante. Só para a gente ter a demonstração ali das imagens também, né? Mostrar que agora ele não executa as palavras, mas executa as imagens. Então, com esse código aqui, que é o que a gente vai utilizar, eu espero que ele execute as imagens, mas não as palavras. A outra tarefa no pós, não no pré, e que o participante seja recomendado a voltar depois de um dia. Ok? Então, vamos lá. Coloca aqui o ID, vou pôr aqui... Kili. Tá lá, olá, Kili. Não é pré, né? É pós. Então não deve aparecer aquela tarefa lá. Deve aparecer imagem agora. Olha lá. Apareceu jacaré, pássaro, tatu, galinha e o gato. Agora apareceu qualquer tarefa do seu interesse aqui. Depois, no pós e não no pré. E agora quando eu der barra de espaço vai ter que aparecer que eu tenho que voltar depois de um dia. Porque é onde o Kili deveria voltar, né? Essa atividade acabou, Kili. Retorna ao laboratório daqui a um dia, né? Pressione barra de espaço para fechar a tarefa, ok. E aqui eu colocaria o Kili e seguiria fazendo a minha alocação aqui, xxx, y, z, e seguiria na sequência. E nesse caso aqui, a cada 20 participantes, eu teria completado um bloco, ou seja, aqui na linha 21, né, porque a primeira linha é cabeçalho. Então, após 21 participantes, eu completo um bloco, depois eu começo novamente a ter as repetições, né? E vou ter 5 blocos aqui no final, 100 participantes, vou ter
5 participantes por condição. Lembrando que condição eu estou chamando a combinação das 3 coisas. Mas evidentemente que eu vou ter 5 participantes por condição, mas eu vou ter aqui com 100 participantes, 50 que viram palavras e 50 que viram imagens. 50 que passaram pelo pré, 50 que passaram pelo pós. E aqui eu vou ter 20 que passaram por um dia, 20 por 2 dias, 20 por 3 dias, assim por diante, né? 20? 20. Eu vou ter cada um dos casos aí de 1 a 5 dias. Ok? Então, era isso. É assim que eu solucionei o problema, utilizando esse código aqui. Né? Lembrando que esse código aqui não interage com o CyclePy. A ideia é que você gere uma randomização em bloco. É importante até talvez que você tire esse arquivo da mesma pasta, senão porque se você executar novamente ele vai sobrescrever esse arquivo. É um risco que você corre. Né? Então tem que tomar cuidado. Por exemplo, vou fechar aqui. Eu vou salvar. Salvei. Tá salvo. Só que se eu rodar novamente, né, eu posso cometer o erro de salvar por cima e jogar fora tudo que eu fiz antes. Olha lá, salvei por cima, não existe mais aquele arquivo que eu estava mexendo agora há pouco. Ele não existe mais, tá bom? Então tem que tomar cuidado para não salvar por cima. Então é bom tirar ele da pasta onde está o código, tá? E aí você vai utilizar essa planilha para ir jogando os seus códigos lá e vai interagir com aquela janelinha, o botão ali que aparece o código. Você vai colocar o código especificamente para que você tenha a randomização em bloco. Então são duas coisas. Uma coisa é como nós criamos a randomização em bloco nesse código aqui, tá? E esse código vai estar disponível no GitHub do meu canal, tá? Só olhar aí os links do vídeo, que geralmente eu deixo o link para o GitHub, tá? E esse arquivo também vai estar disponível lá, tá? do CyclePy, mas em particular a gente controla a interação do código aqui no CyclePy, utilizando o código em Python, e aqui eu faço as manipulações. Evidentemente que se você tem outras variáveis independentes, que, por exemplo, está relacionada à cor da palavra, tamanho da palavra, orientação espacial, enfim, qualquer outra coisa, você consegue fazer também, mas você vai ter que fazer pequenas adaptações a depender do problema que você está tentando modelar. E aí, lembrando que aqui no ID, que esse ID aqui vai interagir com a planilha que a gente criou, a planilha vai interagir com o código e o ID vai interagir, por fim, com esse código aqui, tá? Então é mais ou menos isso que a gente fez. Ficou com alguma dúvida? Assista de novo ao vídeo ou entre em contato aí que a gente vai conversando, tá bom? É isso então, gente. Por hoje é só. Essa foi a randomização em bloco. Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.